Eu vou me apresentar como o pai da vocação Shalom, Moisés Azevedo, nos ensina que meu nome é Sidney, filho de Deus, casado, Shalom. Por que é importante falar da nossa identidade? Eu sou Sidney, esse é meu nome de batismo, filho de Deus, porque foi no batismo que Deus houve a filiação minha com o nosso Deus. Casado, porque essa é a minha identidade e eu recebi esse sacramento, né, que me leva também à santidade. E Shalom, uma vocação específica, mas é interessante que na minha missa de votos permanentes, Dom Fernando Saborido disse que a consagração que eu estava recebendo como Shalom era simplesmente uma efusão daquilo que eu já tinha recebido no batismo. Então, sentir especial naquele momento de consagração era realmente eu sentia a força de Deus, mas no batismo Deus ele já tinha me dado tudo. E com o tempo eu ia descobrindo a minha vocação, aquilo que Deus me chama, me dando forças. Como essa força ela foi dada a mim através dos sacramentos. Então, nós vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo que é o Paráclito, aquele que revelou os sacramentos para a igreja, porque o sacramento, se for você procurar na Bíblia a palavra sacramento, ela não está lá presente. Essa palavra ela foi desenvolvida durante o magistério da igreja. Mas os sacramentos, eles existem na Bíblia. E a importância de cada um deles, nós vamos descobrir através do Espírito Santo. E vamos clamar nesse momento o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos iniciar eu vou abrir uns slides para você, e esse primeiro, né, de seja bem-vindo. Eu pensei, sejam bem-vindos. A princípio, me disseram assim, de que quase ninguém ainda fez a inscrição para esse curso. Eu digo, a quem é que eu vou dar esse curso, né? Então, se for para uma pessoa, é para você que eu me entrego aquilo que Deus me deu no batismo. A minha disposição em fazer a vontade de Deus. Então, seja bem-vindo você, especial, que agora está assistindo esse curso. Pode passar. Nosso curso é o curso sobre os sacramentos. Pode passar. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo
e confiado à Igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina. Isso está no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então, os sacramentos, nós vamos ver na medida que fomos apresentando a cada um deles, que Deus ele usa de sinais sensíveis. O que são sinais sensíveis? Aquilo que a gente pode ver, tocar, para revelar algo que é invisível, mas que é real. Nós vamos ver o sentido da água no batismo, o sentido do óleo no crisma. São sinais sensíveis. Pode passar despercebido se a gente simplesmente olhar e não enxergar através da graça do Espírito Santo, que nos revela a verdade que é invisível através da fé. Aquilo que Deus quer nos falar. Porque Deus ele quer nos salvar através dos sacramentos. Pode passar. São 7 os sacramentos. Eu coloquei o 7 um pouco maior, porque me chamou a atenção, né? 7. 7 na Bíblia é um número perfeito. Foram os 7 dias, foi criado, Deus criou o mundo. Noé foi salvo, ele mais 7. No Novo Testamento, Jesus, ele fez 7 milagres no sábado. 7 milagres foram realizados em dia de sábado. Foram no, na multiplicação dos pães, foram 7 pães que foram distribuídos e multiplicados. E Deus nos dá 7 sacramentos, 7 caminhos perfeitos para que nós cheguemos, para que possamos chegar à salvação, para nos santificar. 7 sacramentos que são necessários para o homem. Pode passar. O catecismo, a partir do artigo 122, não, minto, 1210, ele vai dizer que ele vai dividir os sacramentos, primeiramente, em 3 sacramentos de iniciação da vida cristã. Quais são eles? Pode passar o primeiro. O batismo. O segundo, a Eucaristia. E o terceiro, pode passar, a confirmação ou crisma. Ou seja, através desses 3 sacramentos, batismo, confirmação e Eucaristia, inicia-se a vida cristã. Pode passar o slide. O catecismo divide 2 sacramentos que são de cura. Pode passar. A reconciliação ou penitência. O segundo, unção dos enfermos. Reconciliação, unção dos enfermos, sacramentos de cura. Pode passar. 2 sacramentos que são de serviço, de comunhão e missão dos fiéis. Quais são eles? Pode passar. A ordem. Pode passar. Matrimônio.
Pode passar. Aí você vê todos os sacramentos, né, todas as fotos que eu reuni, né, para falar de cada um dos sacramentos, e o catecismo ele vem dizer que, sem dúvida, essa disposição não é a única possível, né? É, essa divisão que, que eu apresentei agora não é a única possível, não pode, você pode dividir de outras formas, né? Não é a única possível, mas permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem um seu lugar vital. Aí pode passar mais um pouco. Veja que dessa foto cresce a Eucaristia. Em torno de todos os sacramentos, a Eucaristia ela é o principal. É Cristo, ele se revela em todos os sacramentos, mas é o corpo dele na Eucaristia. E tudo, todos eles vão estar reunidos em torno da Eucaristia. Pode passar. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os sacramentos da iniciação cristã. O primeiro deles, então, quais são eles, né? Os fiéis são, de fato, o quê? Pode passar. Renascidos no batismo, fortalecidos pela confirmação, nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Então, nós vamos mergulhar um pouco. Nós não vamos conseguir nessa aula, mergulhar em todo o catecismo, mas a missão desse curso é fazer com que vocês percebam a importância de cada um deles, aquilo que cada um deles revela, o mistério de cada um deles. E assim você poder olhar para talvez você não lembre do seu batismo, né? Mas você é chamado a estar presente no batismo de crianças, de ser padrinho de uma criança, e você consegue ver o mistério contido naquela celebração, ou você acha que é só um rito que não acontece nada, né? É só algo para tirar fotos, belo, mas não aconteceu nada ali, né? Foi apenas um rito, mas não foi. Aconteceu algo de extraordinário na vida daquele catecúmeno, naquele batizado. Talvez você, claro, você se lembra, né, da sua confirmação, você que do seu crisma, né? Você já adolescente, né? Você diante do bispo que derrama o óleo na sua testa, né? Você lembra disso. Mas você já tinha dimensão do que era esse sacramento? Será que se eu não sei a dimensão, será que eu não recebi o sacramento? Você pode até não ter tido a dimensão do que você recebeu naquele momento, mas foi uma ação eficaz na sua vida. A, a, o sacramento foi realizado. Os frutos que são gerados através do sacramento depende de você, depende da sua disposição. E a Eucaristia, ela nutre, verdadeiramente é um pão
que nutre, né, que como nós compramos um pão, né, que nutre a nossa família. Jesus ele vem se dar como alimento, mas nós olhamos, enxergamos, né, Cristo. Agora, assim, fala muito sobre o Carlos Acuti, né? E ele fazia figuras, né, para colocar na internet, né? E eu até procurei para colocar, mas eu não achei, né? Mas ele tinha um conhecimento muito apurado do que era a Eucaristia. E ele, um dia o pai dele disse que, Carlos, vamos fazer uma viagem para onde Jesus viveu, né? E para Jerusalém, ver os lugares que Jesus esteve. Ele disse, não, pai, eu não quero ir, eu prefiro ficar aqui, porque aqui onde a gente mora, tem várias igrejas com Jesus exposto, porque eu vou para um lugar onde Jesus esteve, se Jesus está aqui. E Carlos Acuti, na internet, né, ele fez desenhos, né, de Jesus que sai, assim, da Eucaristia, né. Eu vi, assim, de relance, coisas assim, pela televisão, não consegui resgatar essas imagens, né, que está na minha memória, né, mas que ele reconhecia a presença de Jesus Cristo, né. E quanta sabedoria, né, para que eu vou para um lugar onde ele esteve? Se ele está aqui, se ele está aqui, pode passar. Sacramento do batismo. Passa. O catecismo ele vem dizer que é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no espírito e a porta que abre acesso aos demais sacramentos. Os sacramentos eles vão permear toda a nossa vida. E como é importante batizar as nossas crianças, mesmo se elas ainda não têm uma consciência, mas elas já são inseridas na igreja, como membros da igreja. E assim elas estão abertas para a ação de Deus. E como é que se dará frutos essa ação? Através da educação dos pais. Você que é pai e que batizou o seu filho e espera que a abertura dele seja algo mágico, não é. É um aprendizado. E a criança ela vai aprendendo e com o sacramento do batismo, a disposição dela é maior a reconhecer o Cristo que vive nela. O, queria partilhar só uma coisa, né, sobre o batismo, né, que quem pode batizar, né? Então, quem pode batizar é um padre, um diácono, mas numa situação de perigo, de morte, você pode batizar, né? Se você sabe que aquela pessoa não é batizada, né? E ela está numa situação de perigo, não tem ninguém, nenhum padre por perto que possa batizá-la, então você pode, usando a, a água e clamando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que eu fiz com o meu filho Tobias. Tobias, com 1 mês de idade, ele teve coqueluche. E ele foi internado, né, no, no hospital, e lá não podia entrar ninguém além dos pais, né?
Coqueluche, assim, para quem não sabe, assim, é uma doença respiratória que muitos dizem que está erradicada, né, mas não está erradicada, né? E com as visitas, né, com muitas pessoas que vieram conhecer o Tobias, né, e pegou, não sabe com quem, né? Mas não importa, né? Mas Deus permite também para que a gente possa ter um testemunho, né? E o testemunho do batismo, né, que eu e minha esposa, nós batizamos o Tobias no leito do hospital. Não podia entrar ninguém, não podia entrar nenhum sacerdote, né, não permitido. Né? Então o sacerdote disse, leve água, clame o Espírito Santo e batize seu filho. E nós batizamos. Né? Então, qual é a importância, né, para a vida de Tobias? Né? Hoje ele é um menino de 9 anos de idade, né? Aberto, né, para a graça de Deus. Né? Um menino que toda noite, às vezes eu estou cansado, nem rezar, mas papai, vamos rezar para dormir. Vamos rezar. Então, isso são as graças, os frutos do batismo, né? E como são gerados? Qual é o princípio, né? De, que desses frutos? Vamos passar para o próximo slide. Próximo. Sim. O batismo é um sacramento da regeneração pela água na palavra. Ou seja, através da água, o homem é lavado do pecado original. Naquele momento, com aquele gesto de derramar uma gota de água, a gente podia derramar muito na cabeça de Tobias, ele estava na altura, uma gota, foi só uma gota. A gente não mergulhou ele na água, a gente não derramou. Né? Depois a gente houve um batismo, né, na igreja, mas ele já tinha sido batizado. Né? Então, a, a água, a água que nós usamos para lavar, para purificar, é algo sensível, né? Nós vemos, sabemos qual é a importância dela, mas a água, quando usada no batismo, ela vai lavar de forma eficaz a alma do homem. E o homem é verdadeiramente purificado. Pode passar. O sinal visível é a água. Pode passar. O efeito real e invisível é a regeneração da alma. Será que nós vemos isso quando estamos presenciando o batismo dos nossos filhos, dos filhos de nossos amigos que somos convidados? Nós paramos para olhar e ver aquele gesto de derramar a água sobre a cabeça daquele bebê e ver que ele está sendo regenerado. Como é que a gente vai ver? Pela graça do Espírito Santo, primeiramente em reconhecer que é real essa ação, que não é algo imaginário, não é algo criado pelo homem. É Deus que instituiu, é um sacramento, é real a regeneração. Pode passar. Nessa foto, eu nunca vi um batismo onde a criança é totalmente emergida assim na água, né, e volta, né? Eu acho muito bonito assim, mas não é nossa cultura aqui do Brasil, né? Acho que essa foto é de algum lugar
não sei da onde, né, mas eu achei na internet, mas eu acho muito lindo, né? Essa, o que que significa o batismo? Pode passar. Batizar significa mergulhar. Se eu apenas jogo a água na cabeça do bebê, eu não estou mergulhando, estou mergulhando da mesma forma. É a mesma graça que é derramada, que foi derramada sobre esse bebê peladinho que entra, né, na pia batismal e volta, é a mesma graça que é derramada sobre aquela gotinha que foi derramada na cabeça do Tobias, ou naquela patena, né, que é jogada sobre a cabeça do bebê, né, onde a gente presencia, né? Então, o que significa esse mergulhar? Isso é um sinal sensível, visível, né? Visivelmente nós vemos, né, o mergulhar, né, desse catecúmeno. Pode passar. A ação visível pode passar. O mergulhar simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, na qual com ele ressuscita como nova criatura. Ou seja, o mergulhar é um emergir para depois submergir. É um morrer para depois ressuscitar com Cristo. É o que Paulo fala em Gálatas, né? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Essa morte dessa criança, né? Esse bebê lindo aí que a gente mostrou, né, na foto, né? Ele é mergulhado, ele morre para o pecado e renasce com Cristo para uma vida plena, plena. Pode passar. Essa é a ação real e invisível. Através desse curso é isso que nós precisamos ter. Qual é o objetivo desse curso? Né? Que você tenha a consciência do que é real, daquilo que é visível, é uma ação, é uma ação que você olha e vê assim, pode acontecer, qualquer um pode fazer. Não tem sentido algum, mas quando você olha com o olhar da fé, você vê aquilo que é real e invisível. É real que a água cai, e é real a morte e ressurreição. É real. Vamos passar. E assim nós vamos para o próximo, que é o sacramento da confirmação. Pode passar. O que é o sacramento da confirmação? Né? É o crisma. Pode passar? O sacramento é um sacramento necessário para a consumação da graça batismal, para assim serem vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo. Ou seja,
aquilo que foi dado no batismo, ela já é pleno, mas o adolescente ele vai receber uma força especial no seu crisma para perfeitamente ser vinculado à igreja, para que ele possa ser enriquecido com a força para dos momentos de medo, de que não, eu não consigo, não, eu não posso. Ele lembrar das palavras de Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E assim ter forças. Foram essas palavras que me ajudaram até a eu dar essa aula para vocês dessa forma, gravada, que para mim é uma coisa nova e eu tenho medo. Mas já não sou eu que vivo em mim, é Cristo. E isso me deu força. Da onde é que veio essa força para dizer assim, de que eu não sei dar uma aula dessa forma gravada, eu tenho medo de dos julgamentos, mas de que você não fala bem, você não sou eu, é Cristo. Se Cristo me chamou, eu estou aqui. Se é para dar aula para uma pessoa, eu estou aqui. Se é para dar aula para os carros que passam aqui pela minha rua barulhenta, não sei se vocês estão escutando, a moto passando, carros passando. Se Deus me chamou, eu estou aqui. Esse, essa força foi essa capacidade nos é dada no batismo. Muitas vezes falam para mim que sou consagrado, né? Reze por mim, porque você é um consagrado. Sim, eu vou rezar. Reze pela minha família, eu vou rezar. Mas reze você também, você é um batizado. A mesma graça que foi dada a mim, foi dada a você. Apenas eu descobri a minha identidade como consagrado Shalom. Mas a mesma graça, a mesma plenitude que foi dado a mim consagrado é dado a você batizado. E se você não é batizado, procure. Procure o batismo. A partir desse desejo que agora você sente em querer ser batizado, e quando consumar o sacramento do seu batismo, você vai perceber, sim, minha vida mudou. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque eu, pecador, morreu. Pode passar. Essa foto que eu peguei da internet, né, nós vemos aí o bispo, né, ungindo a testa de uma jovem, né? E quando eu recebi o meu crisma, eu não tinha nem noção, né, da, daquilo que eu estava recebendo, né? Eu esperava algo muito sobrenatural, que ver línguas de fogo que descesse do céu sobre mim, né? Que eu ia receber os dons de Pentecostes, e eu não vi. Assim, não que eu tenha ficado decepcionado e me afastei de jeito nenhum, né? Eu percebo, olhando para trás, de que através desse ato, né, de derramar o óleo sobre a minha testa, eu me tornei mais firme na minha,
naquilo que, no meu chamado como cristão católico. Eu fui me firmando, eu fui me descobrindo como, como cristão, as minhas dúvidas, com o tempo, não é um passe de mágica, o bispo ele não colocou óleo na minha testa e agora eu estou compreendendo tudo, e agora eu já sei de tudo, não é mais, é um processo, né? O, os sacramentos, para que ele seja eficaz, depende, não, ele, a eficácia dele, quando colocou lá, pronto, foi derramada em minha graça, mas para que gerasse frutos em mim, dependia da minha disposição. Né? Então, aos poucos, você lembre, né, do seu crisma, né, veja assim, de que como você foi crescendo cada vez mais na fé, né? Isso é que você foi procurando o seu lugar na igreja, né? Você foi se tornando mais maduro e procurando o seu lugar na igreja. Então, mas outros vão dizer, não, eu não recebi o crisma, mas me afastei, né? Porque isso não gerou frutos em mim, não gerou frutos porque depende da disposição da pessoa para que gere os frutos que ela procure. Não vai ser de uma hora para outra, né? Mas vai crescendo, crescendo na fé. Pode passar. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Atos 2:11. Ele começa a declarar que essa efusão do Espírito Santo é o sinal dos tempos messiânicos. Os que então creram na pregação apostólica e que se fizeram batizar também receberam o dom do Espírito Santo. Então, é nesse momento do crisma que verdadeiramente como Pentecostes. Cada celebração do crisma é Pentecostes. Se renova a ação de Cristo. É renovada a ação de Cristo que vem, batiza e liberta do pecado e que depois lança esse povo para que eles possam batizar outros, para que eles possam derramar o Espírito Santo em outros, para que outros possam receber o dom do Espírito Santo. Então, podemos perceber pela fé que a ação que é realizada nesse sacramento, ela é necessária para, como o Catecismo fala, da iniciação do cristão, né? Inicia-se com o batismo, a confirmação, o crisma, a esse lançar, né, para o serviço, né? Agora você cresceu, você já entende mais da vida, agora vou lançar você, né? Vou derramar o Espírito Santo e todos os seus dons, e agora eu me faço precisar de você, né? E assim começa nossa missão começa no batismo.
né? E vai aflorando, né? E aflora no sacramento do crisma. É a flor que se abre. Pode passar, pode passar. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, tem um significado, né? Que o óleo é sinal da abundância, da alegria, ele purifica. Então, a purificação que é unção antes e depois do banho, isso é real, né? Os atletas eles usam o óleo, né, para se tornar mais ágeis, né? O lutador usa o óleo pelo corpo, né? O óleo também é um sinal de cura, pois ela vai amenizar as contusões, as feridas, e isso é um sinal sensível. É que nós podemos ver, realmente eu vou usar o óleo, né, para as contusões, né, que possam haver no meu corpo, né. Vimos esse sinal, né, que é o óleo derramado, mas o que ele significa? Espiritualmente, assim, porque isso é real. Qualquer um pode usar o óleo, né, para, como falei, para amenizar as feridas, né, as contusões, né, qualquer um, né, mas é só para isso, né. Vamos, vamos passar para o próximo slide. Oh, o sinal sensível é o óleo, e pode passar. O efeito real invisível é a força para participar mais intensamente da missão de Jesus Cristo. Então, é derramado óleo na fronte da testa do jovem, né? De você, né? Que recebeu o crisma, foi derramado óleo, né? E em você, a força de participar mais intensamente da missão de Cristo, do chamado de Cristo, ela, você se torna mais forte para fazer aquilo que você não sabe, aquilo que você tem medo, mas você olha e diz assim: eu sou batizado, eu recebi os dons do Espírito Santo, então não sou mais eu, é Cristo em mim, e a força vem. É necessário ter essa consciência, olhar sempre para ao que você já recebeu, e Deus ele não retira de você. Não. Hoje eu estou em pecado, Deus ele retirou, né? Não, ele não retira aquilo que ele deu. Você é um batizado. Você com o pecado você se afasta, você não consegue colher os frutos por conta do seu pecado. Mas nós vamos ver que Deus ele vai nos dar os remédios, né? Que é o sacramento da reconciliação, né? Então, o batismo, Deus ele não vai retirar de você a graça do batismo, ele não vai retirar de você os dons do Espírito Santo. Está tudo em você, tudo, em plenitude. Não é só um pouco, Deus derramou em você um pouco porque você é pecador. Não. Se você, mesmo você estando em pecado, mas você foi crismado, você recebeu a mesma quantidade, que é a plenitude, do que aquele que em estado de graça recebeu a, o óleo do crisma. A mesma força. Não porque eu sou pecador, eu recebi menos. Você não recebeu menos. Você ainda não se abriu
por conta do pecado, mas a plenitude está em você. A força de Deus em agir conforme Cristo está em você. Então, nunca dizer que eu sou incapaz. Se você recebeu o batismo, você é capaz em Cristo. A capacidade está em Cristo. Eu não posso, eu não consigo. Você pode, eu posso, eu consigo em Cristo. Eu não tenho forças. Eu posso não ter forças, mas Cristo tem. E Cristo está em mim. Pode passar. O sacramento da Eucaristia. Pode passar. É o terceiro sacramento, né, que nós vamos discutir dessa iniciação, né, da vida cristã, né? A criança, ela recebe pela primeira vez, né, a Eucaristia. Eu lembro que eu recebi, né, com 9 anos, né? E eu esperava também, eu sempre esperava muito, assim, em ver coisas incríveis, né? E quando eu recebi a Eucaristia foi algo muito simples, não que eu me decepcionei, mas assim, eu não vi aquilo que eu, eu, eu esperava, né? Assim, algo incrível, né? Mas porque o algo incrível eu ainda não via por conta ainda da minha falta de fé, né? Porque eu ainda não tinha ainda mergulhado, né, no conhecimento do que era a Eucaristia. Por isso que é tão importante, né, o formar as crianças, a catequese, né, das crianças, né? Como é importante, né, essa catequista, você que é catequista, né, como é importante, né, a sua função, né, o seu serviço, né, para mostrar à criança que é pura o mistério escondido naquele pão. Você não vai ver o corpo de Cristo, você vai ver pão, mas é Cristo, é verdadeiramente Cristo. Pode passar? Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício da Eucaristia de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos. É o que o catecismo nos diz, né? Então, é então Jesus Cristo, ele manifesta, né, na festa, né, da Páscoa, né, onde que ele reúne com os apóstolos, ele institui, né, a Eucaristia, e ele diz que perpetue, né, continue, né, e Jesus, ele se torna presente. No mais, nós vemos o rosto, né, humano de Cristo, mas verdadeiramente é o corpo e sangue de Cristo. E que mistério, né? Que mistério tão belo que é a Eucaristia. E nossos olhos conseguem ver esse, esse mistério de fé. Olhamos e falamos que é apenas um simbolismo. Não é um símbolo.
é Cristo, é verdadeiramente Cristo, porque ele disse: "Este é meu corpo, este é o meu sangue". Pode passar o próximo slide, pode passar. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos, e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia, e a ela se ordena, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja. Todos os sacramentos têm a sua origem em quem? Em Cristo. Através da Eucaristia, todos os sacramentos são ordenados. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida plena com quem? Com Cristo. Somos batizados, morremos e ressuscitamos com Cristo. Recebemos o óleo do crisma para servir a quem? A Cristo. E essa força que nutre a nossa fé, que alimenta a nossa fé, é quem? É Cristo. A Eucaristia, o corpo de Cristo, ele se dá inteiramente. É ele que se dá. Pode passar o próximo. O, o sinal visível é o pão e o vinho. Com as palavras de Cristo e pela invocação do Espírito, pode passar, tornam o corpo e o sangue de Cristo. Esse é o sinal invisível. Eu já fui coroinha, né? E o momento da bênção da, da, das ofertas, né? Do pão e do vinho, né? Que o padre clama, né? A bênção sobre eles é o pão e o vinho. É a hora assim que o coroinha toca o sino, né? E todos se ajoelham. E como é belo ver que esse sinal invisível para muitos é, é uma realidade. Todos se ajoelham. Talvez uns se ajoelham porque ver todo mundo se ajoelhar não é a hora de se ajoelhar, né? Que horas que eu devo me ajoelhar, né? Na hora que o padre abençoa as ofertas e aquele pão, aquele trigo, aquele vinho que veio da uva, ela se torna corpo e sangue, não mais pão. Tem aparência de pão, tem aparência, tem gosto de vinho, mas não mais. É corpo de Cristo, um sinal visível que nós verdadeiramente nos alimentamos, mas nossos olhos não veem.
mas é corpo, é Cristo. É Cristo presente, é Cristo. Então, olhem para a Eucaristia, adorem, recebam. Se preparem para esse momento da Eucaristia, em estado de graça. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre sacramentos de cura. Na próxima aula, nós vamos perceber assim de que necessitamos do sacramento da reconciliação para bem viver aquilo que já está dentro de nós. Nós precisamos de cura, e cura permanente, né? Mensalmente, o tempo necessário, né, para cada um, né, da reconciliação. Nós vamos ver na próxima aula, mas para bem receber Cristo, o pão da vida. E assim nós finalizamos essa primeira aula. Não sei quem está aí, quem está hoje vendo essa aula, mas é para você, né? Se é só para um, é para você. E você é especial. Então, que Deus ele te dê a graça de bem viver, de reconhecer as, as graças que Deus ele está lhe dando. E através vivendo os sacramentos, conhecendo os sacramentos, você bem viverá o chamado à santidade. Mergulhe no catecismo, conheça os sacramentos. A gente está dando pinceladas sobre cada um deles, mas espero que você tenha espero que você tenha gerado em você uma verdadeira conversão de mentalidade. Não é apenas algo visível e que não tem nenhum significado, mas é algo visível e real. Olhe para cada um dos sacramentos com o olhar espiritual. E nós nos vemos na próxima aula. Shalom.